Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abra nossas Bíblias em Êxodo no capítulo 20, a partir do versículo 8. Êxodo no capítulo 20, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo no seu capítulo 20, versículo 8. E lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, e neles fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Amém? Pode sentar, irmãos? Graças a Deus, nós temos mais uma oportunidade de poder estar aqui todos reunidos para adorar e glorificar o nome do Senhor e dar continuidade na nossa reflexão da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito do 4º mandamento. É importante nós lembrarmos que estamos falando de leis. E ao falar de leis, nós estamos falando de Deus especificamente, da sua vontade, daquilo que Ele designou ao homem. Essas leis, a qual Deus determina, elas estão diretamente ligadas também ao seu próprio caráter. Muitas das leis que estão dentro da Bíblia diz respeito diretamente ao caráter de Deus, mas também elas têm relação com os homens, bem como a relação que os homens possuem na condição de homem e bem como na condição de criatura divina. Nós temos aí alguns aspectos que diz respeito à sociedade, e a sociedade não é um grupo só, existem várias sociedades, vários grupos, então existem várias nuances, existem várias leis, mas todas as leis elas têm que estar baseadas na moral divina. Nós entendemos que qualquer lei que não esteja baseada na moral divina não deve ser cumprida, porque ela fere a nossa consciência. E a lei nada mais é do que uma imposição de Deus sobre nossa consciência. Deus, à força, impõe sobre nossa consciência a obrigação de cumprir as leis que Ele determinou. E todas as vezes que nós deixamos de cumprir a sua lei, a nossa consciência nos esmaga, mostrando para nós que aquilo que estamos fazendo é imoral e contrário à lei que Deus colocou em nós. Então, falar de lei é falar de Deus. E nós entramos nos mandamentos, que foi o primeiro código de lei escrita que Deus deu. No primeiro mandamento, Deus ele nos disse que Ele quer ser adorado como único, e que não há fora dele outro Deus. No segundo mandamento, Deus ele nos diz como Ele quer ser adorado. Ele não quer ser representado por nenhum tipo de imagem. Ele se apresentou como um Deus invisível e assim quer ser conhecido. Ele possui um nome, disse o seu nome é Yahvé aos judeus, e os judeus bem conheciam assim. O próprio Moisés disse que os judeus tinham que tomar muito cuidado, porque quando Deus se revelou a eles, Deus não apareceu em forma nenhuma. Então ele deveria ser adorado como Ele é, um Deus invisível. No terceiro mandamento, Deus ele diz que não quer ser chamado, não quer ser invocado, não quer que o nome dele seja citado sem a devida reverência. E muito menos, ele não quer ser testemunha, de qualquer juramento que envolva falsidade ou mentira, porque o nome dele é santo. Então,
o nome em si de Deus não é um nome como qualquer nome, é o nome que expressa quem Ele é. O nome dele é indissociável da sua pessoa. Então, ao chamá-lo, ao invocá-lo, ao clamar a sua presença em um determinado local, nós temos que entender que tudo que Ele é estará com Ele nesse local. E hoje, nós vamos entender o quarto mandamento, que diz respeito à vontade de Deus, em que se separe um dia específico para lembrar das suas obras e para se dedicar a Ele em adoração. Basicamente, o que nós vamos falar disso é hoje. Pode passar, Vinícius. Lembra-te do sábado para o santificar. Este é um mandamento. Está dentro dos mandamentos, deve ser entendido como um mandamento, não deixou de ser um mandamento e deve ser obedecido como um mandamento, assim como os demais, bem como os outros 9 mandamentos que são leis imutáveis, que estão diretamente ligadas ao caráter e à vontade de Deus. A guarda do sábado, ou melhor, do dia do Senhor, também é obrigatório e não cessou. É muito importante eu ressaltar isso, assim como o mandamento não matarás ainda não cessou, e é um mandamento válido, guarda do dia do Senhor também vai ser apresentado nesses moldes. Lembra-te do sábado para o santificar. Por que lembra-te do sábado? Por que está se chamando a lembrança? Basicamente porque esse mandamento, essa ordem, já tinha sido dada. Quando Deus ele criou tudo que existe, ao final da sua criação, Ele determinou que o sábado seria consagrado a Ele e que seria um dia de descanso. Pode passar. Quais são os propósitos que estão no quarto mandamento, da guarda do dia do Senhor? Primeiro, comemorar a obra da criação é basicamente aí um dos propósitos que estão diretamente ligados à guarda do sábado. Vou falar constantemente guarda do sábado, mas entenda como guarda do dia do Senhor, porque nós vamos alterar esta questão de dia mais um pouco mais à frente. Então, Deus ele quer que seja lembrado a sua ação criadora, o seu ato criativo, quando Ele trouxe à existência, pelo seu próprio poder e pela sua vontade, tudo aquilo que não existia. Então, esse mandamento está diretamente ligado ao ato, ao fato de que Deus quer que a sua criação constantemente lembre que Ele é o Criador, que existe um Criador, que não são criadores, que não são muitos, que o mundo como é, não é obra de vários deuses, mas de um só Deus. O segundo propósito é lembrar de que há um só Deus e que esse Deus é Criador. Ele quer ser lembrado como único Criador e que fora dele não há outro ser ou outra ação criativa que emana de outro lugar. Tudo que existe, tudo, absolutamente tudo, foi criado por Deus e está diretamente ligada ao quarto mandamento. Terceiro propósito, Deus ele quer fazer com que os homens se voltem para a vida espiritual. Esse mandamento ele também tem o objetivo de interromper o curso mundano, o curso da vida, o nosso curso, as coisas que nós fazemos no dia a dia. Esse mandamento ele vem diretamente para cessar, interromper, por um período, por um dia, todas as nossas atividades. Essa interrupção tem um propósito específico, e ele faz isso para que os homens possam fazer o que os 2 primeiros propósitos já foram citados, que é comemorar o dia da criação, a obra da criação, e lembrar desse Deus Criador. Por isso que Deus ele interrompe nossas atividades, Ele quer e determina isso por lei, que nós interrompamos nossas atividades
para adorá-lo. Ele pode, porque ele é digno disso. Quarto propósito: Deus quer criar tempo e ocasião para o culto público. Ao interromper as nossas atividades, Deus está assim criando um período, um tempo, para que nós possamos nos dedicar ao culto público, à reunião pública de adoração ao seu nome. Então, não há tempo. O dia do Senhor é um dia que Deus determinou por lei, para que os homens achem tempo, parem o que estão fazendo e adorem ao Deus Criador. Pode passar, Vinícius. Quinto propósito: o desejo de Deus com esse mandamento é proibir, neste dia, todo o trabalho servil, todo o trabalho feito nesse dia, o dia do Senhor, tem que ser interrompido. Você trabalha 6 dias, mas quando chegar no 7º dia, você interrompe o trabalho, você vai ter um período de repouso, de descanso, e eu vou dizer o que é o descanso, vá com calma, e além de você, tudo aquilo que está ao seu controle também vai descansar, seus animais, como era o caso daquela sociedade agrícola, bem como os seus servos, E esse é o entendimento, é o propósito específico também deste mandamento. Sexto propósito: um dia de descanso que simboliza o prenúncio do descanso que o povo de Deus espera pela fé. Então, essa pausa que o quarto mandamento determina, ela também tem um aspecto tipológico. É um aspecto como se fosse profético, porque ela indica uma realidade vindoura, Um período em que o povo de Deus vai desfrutar de um descanso maior, um descanso eterno, para todo sempre com Ele. Ainda não entramos plenamente nesse descanso, mas é como que nós, pela fé, os que estão em Cristo, já tivéssemos colocado o pé para dentro do céu. E isso começa aqui. O primeiro passo para entrar no céu, para entrar nesse descanso, começa na terra, aceitando o Filho de Deus, que é o único caminho para ter acesso a essa glória vindoura. Então, esse mandamento, ele também tem esse propósito. Embora os homens não o sabiam lá atrás, nós que temos agora plenitude do conhecimento pela Bíblia, perfeito conhecimento bíblico, nós sabemos que esse mandamento está diretamente ligado a um descanso. Bem como em Hebreus, no capítulo 4, também fala a respeito de que resta um descanso para o povo de Deus. E o 7º ponto, o 7º propósito, é trazer de volta a observância desse mandamento, que houvera sido ordenado já nos tempos antigos. Quando Deus, no Sinai, determina esse mandamento para o povo de Israel, ele não estava fazendo um mandamento novo. Na verdade, ele estava trazendo de volta um mandamento que as nações deixaram. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que os homens mudaram a glória do Criador para a criatura. Então, logo abandonaram o Criador, abandonaram o conhecimento que eles tinham de Deus, das suas obras, sendo necessário que Deus, então, instituísse novamente os mandamentos. Um ponto importante para que nós entendamos, eu disse já isso em outros momentos, os 10 mandamentos já estavam sendo observados por várias pessoas ainda antes de serem escritos. Porque, como eu disse, quando Deus criou o homem, Ele colocou dentro do homem uma lei. Então, muitos dos homens já tinham em seu coração, muito não todos, tinham em certa medida o conhecimento da lei divina. Nós vemos, por exemplo, a história de Caim e Abel, em que Abel foi morto, seu irmão o matou, e seu irmão sentiu o peso de ter matado. Então, não há nada de novo. O que há agora é uma lei escrita, o que não havia anteriormente. Então, os 7 propósitos para esse mandamento foram esses que aqui citei. Pode passar. Vamos lá. O dia do Senhor foi instituído desde o princípio, lá na criação, e é de obrigação perpétua. O que eu quero dizer com isso?
que ainda hoje nós somos obrigados a guardar o dia do Senhor. Você sabia disso? Por quê? 2 fatores importantes. Por causa da natureza do mandamento e por causa dos desígnios desse mandamento. A natureza deste mandamento repousa em Deus ser reconhecido como Criador de todas as coisas. Deus ainda é Criador de todas as coisas, nunca deixou de ser, e esse reconhecimento não foi dado só para o povo do Antigo Testamento, ou para o povo que ainda é do tempo dos patriarcas. Esse reconhecimento de Deus como Criador permanece até os dias atuais. Nós ainda reconhecemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Esse conhecimento não cessou. Logo, se o conhecimento e esse reconhecimento, quer dizer, de Deus como Criador não cessou, a essência do mandamento, a natureza do mandamento não pode ser desfeita. É inabalável. Porque se foi dado um mandamento fundamentado na ideia de que Deus criou o mundo, isso não vai mudar, isso é um ato eterno. É um ato criativo que vai da eternidade à eternidade, não muda. Deus nunca vai perder a glória de ter sido o Criador. É uma obra feita, e é uma obra que Ele não vai desfazer, está feita. Ele fez assim na sua soberana vontade. Então, a natureza do mandamento é reconhecer Deus como Criador. Se nós ainda reconhecemos Ele como Criador, o mandamento ainda permanece intacto quanto à sua essência. Né? Então, é obrigado. É obrigado. Veja, eu vou citar bastante a palavra obrigado, porque nós estamos falando de lei. Lei é aquilo que obriga a consciência. Lei não é o tipo de coisa que te dá a opção de escolher ou não. Se você desejar determinar não fazer a lei, que Deus está determinando seja cumprida, Deus vai exercer um juízo contra você e te destruir. Simples assim. Entendeu? É o que Ele faz com todo mundo. Não há nada de novo nisso. Deus, desde o princípio, destrói pessoas. E é uma das ações punitivas de Deus que Deus faz na sua santíssima reação contra o pecado. Se Deus assim faz, é por causa do pecado que está nos homens. E a natureza é essa, e o desígnio que torna perpétua são, primeiro, seu reconhecimento, né? Ele quer ser reconhecido como Criador, e aí é justo que Deus seja reconhecido como Criador. A pior coisa, né? E o pior pecado é atribuir a autoria de uma realidade imensa, que é o mundo, a outro ser ou a outros seres. E Deus, Ele odeia isso, que nós atribuamos aquilo que é de autoria dEle, de que só Ele poderia fazer a outros seres, como no curso da história foi feito, por causa da idolatria. Então, Deus, Ele quer ser reconhecido, porque de fato Ele é. Ele quer ser glorificado como Criador, porque Ele é o Criador, e não há outro Criador. Então, o desígnio de ser reconhecido como Criador, torna esse mandamento perpétuo. Porque Deus não quis ser reconhecido como Criador no passado, Ele ainda quer ser reconhecido como Criador no presente. Então, se Ele ainda deseja, ou determina, você escolhe, este mandamento ainda é perpétuo. O aspecto de perpetuidade dele está claro, porque o reconhecimento ainda se deve como uma forma de obrigação dos homens para com Deus. Ainda há necessidade da interrupção do curso mundano, e o desígnio desse mandamento é isso, interromper os processos comuns da vida, para que o homem volte por um momento para com Deus, né? Tem também o desígnio do culto. O culto, ele é importante você notar que existia um modelo de culto no período dos patriarcas, existia um modelo de culto pela lei mosaica, foi um modelo de culto para Israel, que era mediado por algumas leis, mas essas leis não se aplicam a nós, só se aplicam ao povo de Israel, porque foram leis dadas para Israel, como Israel, no momento em que Israel vivia, ainda naquelas condições. Até mesmo algumas leis se alteravam, porque por um momento Israel viveu no templo, não, como nômade, no deserto, mas depois Israel se estabeleceu como um povo. Tá? Então,
Independente disso, e nós temos também agora um modelo de culto na nova aliança, que é esse culto que nós estamos aqui oferecendo. Então, são modelos de cultos diferentes, mas o culto nunca deixou de existir. E sempre foi ordenado que se preste culto ao Criador, né? Isso está ordenado no segundo mandamento, no primeiro e no segundo mandamento, que parte da ideia do reconhecimento dele e adoração a ele como ele quer ser adorado. Então, se esse mandamento, ele também tem o formato de um culto de adoração, e o culto nunca deixou de existir, e enquanto há um Deus, deve existir um culto, também isso mostra um aspecto de que esse mandamento não pode deixar de ser cumprido. Ele é eterno. Enquanto existir culto, existirá esse mandamento. Essa glória da criação, ela vai desde a eternidade, porque nós permaneceremos nesse mundo. Deus vai transformar esse mundo, nós permaneceremos nesse mundo, e esse é o mesmo mundo que ele criou lá atrás e disse que era bom. Outro ponto importante, que esse mandamento, ele é perpétuo por causa da imposição da nossa relação com Deus. Por nós estarmos relacionados com Deus, nós temos um relacionamento com eles, e nós o temos como Pai, e nós somos seus filhos, ou nós temos ele como Rei e Senhor, e nós somos seus servos. Essa relação impõe a força sobre nós a obrigação de adorá-lo pelas obras da criação. Então, principalmente nós que estamos em Cristo, somos obrigados a guardar este mandamento justamente pelo fato de que nós cremos no Filho do Criador. Inclusive, o Filho do Criador é co-criador com ele, porque Cristo também esteve e participou da criação, bem como o Espírito Santo. Então, mais um aspecto que torna obrigatório, permanente e perpétuo a guarda do dia do Senhor. Esse mandamento, e aqui é onde eu faço a separação, e é aqui que eu quero que você preste atenção. Esse mandamento, ele é uma ordem, só que ele possui elementos que são variáveis. Então, a ordem é: separem um dia de consagração para o Senhor. Só que os elementos de proporção de partes semanais e dia específico são neste mandamento variantes. Por quê? Porque as sociedades, elas se organizam de formas diferentes. O mundo não é um grupo de pessoas só. O mundo é composto de um grupo na verdade, de vários grupos de pessoas com vários tipos de organização diferente, modelos de governo diferente, modelos de semana diferente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que embora nós sejamos obrigatório, não seja obrigatório guardar um dia, não necessariamente precisa ser o dia de sábado. O que nós devemos entender neste mandamento é que Deus ele determinou que a sétima parte, né, seja um dia de descanso. Como se ele dividisse em 7 partes a semana, e uma dessas 7 partes tem que ser guardada para descanso. Então, algumas sociedades no passado, por exemplo, no Egito, a semana tinha 10 dias. Então você tinha 9 dias para trabalhar e 1 para descanso. Na França, inclusive, ali pelo século XVII, eu também chegou ao meu conhecimento que com a Revolução Francesa também tentaram fazer uma semana de 10 dias. Então, você vê, o modelo de divisão de tempo, de partes, é diferente. Então, existem lugares que possuíam uma semana de 7 dias e existiam lugares que possuíam semanas com quantidade de dias maiores, o que torna impossível a guarda da sétima parte. Com a ascensão do cristianismo e hoje, no mundo, o cristianismo ser uma religião mundial, vem do cristianismo, do judaísmo e dos muçulmanos, né, do Islã, essa divisão de semana por 7 dias. É a religião que determina a quantidade de dias da semana.
Então nós temos 7 dias numa semana, né? E aí, ainda temos um problema de que não se pode guardar o sábado especificamente, porque as semanas se dividem em formas diferentes. Então tem locais que você vai ter que guardar a segunda-feira, por causa da estrutura daquele país. Existem lugares, por exemplo, no Ocidente, em que se guarda o domingo. As razões nós sabemos, que está ligado ao dia do Senhor. Mas isso indifere. O que é obrigatório e perpétuo é que se guarde um dia. Isso é lei. Guarde um dia da semana para o Senhor. Isso é obrigatório. Isso não é uma coisa que você pode fazer ou não, né? É obrigatório a guarda de um dia consagrado ao Senhor. Nós vamos ver isso. É uma lei. A lei não deixou de ser lei, né? Os mandamentos não deixaram de ser mandamentos. Então, é obrigatório a guarda de um dia. Só que esse dia pode ser qualquer dia. Isso está diretamente ligado, né, às estruturas de organização dos povos. Então, nós entendemos que é obrigatório que haja um dia de descanso, embora nós consideramos que elementos que variam, seja a 7ª parte, ou a 10ª parte, como em alguns lugares, ou que seja a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, isso indifere. O mandamento, ele não deixa de ser mandamento. A obrigatoriedade é na guarda de um dia. Pode passar. O dia do Senhor, novamente, o dia do Senhor foi instituído desde o princípio e é obrigação perpétua. Sua obrigação é universal. Todos devem guardar o dia do Senhor. E pelo fato de se encontrar elencado no Decálogo, se todos os demais mandamentos são universais, seria desonesto, não seria honesto dizer que o sábado só se aplica a Israel. Se você tem os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos são leis, são válidos, são ordens de Deus, nós não chegaríamos no 4º mandamento só porque ele diz que tem que ter um dia de descanso e falaríamos que esse mandamento não é válido, ou esse mandamento já não é mais aplicável ao nosso tempo. E isso não tem coerência. Como você tira um mandamento e aplica-se 9. Então não são os 10 mandamentos, são os 9 mandamentos, né? Teríamos até que mudar o nome das novelas. Então não dá, Paulo. Então, é um mandamento, está dentro dos mandamentos e é universal. É universal. E não é universal porque está no Decálogo. É universal porque lá na criação, Deus já tinha determinado isso como Criador. Pode passar. Novamente, a mesma afirmação. O dia do Senhor foi instituído desde o princípio e é de obrigação perpétua. Por quê? É perpétuo devido à seriedade da penalidade imposta à violação do mandamento. Nesse caso, a violação está legislada dentro da lei mosaica, ou seja, daquela lei que era só para Israel, que não diz respeito a nós. E qual era a pena de uma pessoa, por exemplo, que profanasse? Por exemplo, que queria trabalhar no dia que era o dia do Senhor. Como nós vemos em Êxodo 31:14, aquele que profanar, que tornar comum, que fizer alguma atividade comum no dia do Senhor, esse morrerá. Então, tinha uma pena capital, pena de morte. Se uma pessoa deixasse de circuncidar o seu filho seria expulso da comunidade judaica. Agora, se deixar de guardar o sábado, era morto, pena de morte. Então, fundamentando-se na seriedade da penalidade do mandamento, não poderíamos pensar que se trata de fato de uma ordem, e que Deus o trata como algo sério, que Deus quer que seja cumprido, né, como uma ordem. Pode passar. O dia do Senhor foi instituído no término da criação, não no Sinai. No Sinai foi dado os 10 mandamentos, mas, como eu já aqui disse, o dia do Senhor foi instituído antes. E nós temos algumas evidências
né, indiretas, não são evidências diretas, mas são indiretas, de que existia sim, pelo menos no princípio, um conceito de semana, né, o que nos dá a ideia de a guarda de um dia. E nós vemos também na história dos patriarcas vários dias consagrados, né, momentos consagrados. Isso implica, né, num retorno do coração dos patriarcas a Deus. Então, em Gênesis 2:3, nós temos já um prelúdio, as primeiras palavras do mandamento. E o próprio Deus diz, lembra, remontando a Deus como Criador. Quando lá no mandamento está escrito, lembra do sábado para o santificar, ele está dizendo para você lembrar lá do mandamento que já tinha sido dado em Gênesis 2:3. Que quando o Senhor fez, o Senhor descansou e santificou esse dia. Então, não é como se ele estivesse apresentando um mandamento novo, mas como ele estivesse mandando recordar do mandamento que já tinha sido dado, que era a guarda do dia do Senhor. Segundo, que existe uma divisão de semanas em Gênesis 8:10, de 7 dias. Veja, nós já tínhamos lá atrás uma divisão de semana de 7 dias. Bem como Deus nos deu esse primeiro conceito. Em 6 dias ele criou e no 7º descansou. Então, em Gênesis 8:10, Noé, ele lançava a pomba para verificar se o nível das águas já tinha baixado, de 7 em 7 dias. Então, isso nos dá um conceito de tempo. E também, em Gênesis 29:27, nós encontramos uma noção de semana de trabalho, né? Uma semana de trabalho que estava relacionado àquela relação de Jacó e Labão por Raquel. Pode passar. Ainda antes, no capítulo 16 de Êxodo, o povo foi orientado a descansar no sábado. Aqui em Êxodo 20 e versículo 8, está o mandamento. Mas lá em Gênesis já estava, e também nós vemos no capítulo 16, nós estamos no 20. No 16, Deus já tinha ordenado o povo a descansar no sábado, a fazer as atividades na sexta, um dia anterior, e no sábado estar tudo preparado para participar, né, da adoração, do culto público, e que não haveria nenhum tipo de trabalho braçal. E também, por último, por meio dos apóstolos de Jesus, manteve-se a guarda da essência do mandamento, descanso e dedicação, porque a essência desse mandamento é descanso e dedicação. E como nós vemos aqui em Atos, no capítulo 20, no versículo 7, os apóstolos, né, o apóstolo Paulo, com sua comitiva, celebraram a ceia no dia do Senhor. Dia do Senhor lá é uma referência diretamente a Jesus, o domingo, que é o dia da ressurreição. Então veja, o mandamento foi guardado, preservado, até mesmo no dia dos apóstolos, e os apóstolos guardavam o dia do Senhor, mas no domingo. E aí nós vamos falar sobre isso. Pode passar. O mandamento ele é observado, mas os elementos variantes, como a divisão da semana e dia, e os elementos transitórios, que não pertencem a nós, pertencem a Israel, que é aquela pena, são diferentes. Jesus ele é adorado como Senhor da criação, e também Redentor da mesma. O domingo foi o dia da ressurreição do Senhor, do qual os discípulos celebravam e descansavam. O domingo ele foi instituído ainda na era apostólica. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo celebrava o domingo como o dia do Senhor. E o próprio Jesus, ele afirma que ele é o Senhor do sábado, que o sábado estava diretamente ligado a ele. E com isso, ele não estava dizendo que o sábado encerrava nele. Ele estava dizendo que o sábado era por causa dele. Preste bastante atenção. E tendo em vista que o sábado era por causa dele e que ele era o Senhor do sábado, no ato da sua ressurreição, os discípulos começaram a observar o domingo, porque diz respeito ao dia em que Jesus descansou, o dia que Jesus repousou, né, dentro da sua morte e na sua ressurreição.
Então, a partir daí, logo na era apostólica, o domingo começou a ser observado como o dia do Senhor. Porque Cristo, ao morrer e ao ressuscitar, ele deu, né, possibilidade de que se nascesse uma nova criação. A nova criação daqueles que, pela fé, ressurgem em Cristo Jesus. Então, ele era o Senhor da criação, de todos os homens, e ele também é o Senhor da criação espiritual da sua igreja, daqueles que pela fé da morte passam para a vida. Pode passar. Existem objeções, pessoas que são contrárias à guarda do dia do Senhor, o que é errado. As objeções da universalidade do dia do Senhor, elas não se sustentam diante da quantidade de argumentos a favor deste mandamento. Inclusive o próprio Jesus diz que ele era o Senhor do sábado, Mateus 8:8. Jesus cumpriu o sábado e além disso lembrou que os sacerdotes, né, violavam o sábado e ficavam sem culpa. Aqui Jesus estava sendo irônico, porque os fariseus e os mestres da lei diziam que Jesus não guardava o sábado. Por quê? Porque eles viam Jesus operando curas no sábado, viam Jesus operando milagres no sábado, viam Jesus andando e comendo trigo com seus discípulos. Então eles diziam que Jesus não guarda o sábado. E Jesus disse que não, que ele era o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa dele. E veja, ele utiliza um texto do Antigo Testamento que, se fosse olhar da ótica dos fariseus, até mesmo os sacerdotes que trabalham dentro do templo no dia de sábado estaria pecando. E Jesus diz assim: eu estou pecando? Eu estou pecando? Então vocês, os sacerdotes que prestam serviço no dia do sábado, também estão, porque eles também trabalham, né? Logo que Jesus estava sendo irônico, porque Jesus sabe que esses homens que trabalhavam no templo, né, eles faziam isso como uma atividade religiosa devotada a Deus. Mas os fariseus, eles não queriam que se fizesse absolutamente nada no sábado. Foi criado um conjunto de regras em torno desse quarto mandamento. Você não podia, por exemplo, na visão dos fariseus, se um animal caísse dentro de um buraco, um dos seus animais caísse dentro de um buraco, você não podia ir lá tirar esse animal do buraco. Se uma pessoa precisasse de ajuda no dia do Senhor e isso envolvesse qualquer tipo mínimo de esforço, essa pessoa tinha que ser deixada lá até o dia seguinte. Se, por exemplo, uma pessoa caísse, quebrasse a perna e você tinha que ir lá socorrer, não podia do ponto de vista dos fariseus, não. Deixa, no domingo você vai lá e socorre a pessoa. Então, Jesus, ele vem para quebrar, né, estas leis e essa severidade que não foi criado por Deus, foi criado pelos fariseus. Então, Jesus, ele cumpriu o sábado, e às vezes as pessoas, elas veem os fariseus falando a respeito dos sábados e querem dizer: não, cumprimento do sábado é hipocrisia, ou cumprimento do dia do Senhor, ou seja, o domingo, é hipocrisia, porque os fariseus faziam isso. Não, Jesus fazia isso. Jesus guardava o dia do Senhor. Jesus, sendo Deus, ele guardava o seu próprio dia, guardava o dia do Senhor em honra ao Pai, né? Pode passar. O apóstolo Paulo, quando fala aos Colossenses sobre que ninguém vos julgue por causa do sábado, que é um texto que a gente às vezes usa, né, quando a gente quer responder a adventistas, ele enfatiza que o sábado não deve ser observado na perspectiva dos mestres da lei e dos fariseus, mas jamais o aboliu. Quando o apóstolo Paulo fala que o sábado era sombra das coisas passadas, ele está dizendo que o sábado se cumpriu em Cristo, porque Cristo é o Criador, Cristo é o Senhor do sábado, só que ele não aboliu a guarda do dia santo, que pode ser sábado, domingo, segunda, independente. Mas o apóstolo Paulo não aboliu esse dia. Não foi abolido nem por Jesus e nem pelo apóstolo Paulo. E as palavras de Colossenses não podem ser fundamento
para abolir a guarda do dia do Senhor. Nem mesmo um outro texto que é muito conhecido também, que é o Romanos 14:5, que fala a respeito de que os gentios não fazem diferença de dias, mas os judeus que se convertem fazem diferença de dias. Então, muitos dos judeus que se convertiam ainda queriam guardar dias, mas os gentios não guardavam. E aí, aquele que guarda julga aquele que não guarda. Então, um era julgado e o outro era menosprezado por causa dos dias. E o apóstolo Paulo, ele tenta regular esta questão, né? Mas em momento nenhum ele vai dizer que é errada a guarda do dia. Em nenhum momento ele vai abolir a guarda do dia, que é fundamental, é um mandamento que foi dado pelo Senhor e depois foi ratificado juntamente com os 10 mandamentos e que não pode ser abolido. Pode passar. E como que esse mandamento deve ser observado? Como que o dia do Senhor, no nosso caso, que nós celebramos o domingo como dia do Senhor, como que ele deve ser observado e santificado? É um consenso quanto a como proceder no dia do Senhor. Não basta cessar o trabalho comum, mas se consagrar às funções religiosas. Eu vou explicar para vocês, pode passar, como que a gente santifica o dia do Senhor. Como eu disse, é um mandamento. Se você não quiser obedecer, tudo bem, né? Se eu não quiser obedecer, tudo bem. Isso aí não é comigo, né? É com Deus. Se você, tendo conhecimento do mandamento, não roubarás e rouba, se você tem o conhecimento do mandamento que diz não matarás e mata, né? Tudo tem uma consequência. E se você é chamado a lembrar e guardar o dia do Senhor e não guarda, é a mesma coisa, recai sobre todos nós. Tudo o que não estiver de acordo com a essência e o desígnio do dia do Senhor devem ser abolidos. E quais são? Pode passar, Vinícius. Primeiro nós temos o descanso, que é a interrupção. Nós vamos consagrar um dia ao Senhor. Nós temos 6 dias para fazer tudo o que a gente faz, Paulo. Você tem 6 dias para trabalhar. Se você quiser jogar bola, dentro desses 6 dias você pode jogar bola, você pode sair para pescar, você pode voar, você pode escalar, você pode fazer o que você quiser dentro desses 6 dias. Mas o 7º dia, seja qual for, pode ser segunda, terça, um dia tem que ser consagrado ao Senhor. Nesses outros dias, pode fazer o que quiser, está liberado. Pode fazer, pode ficar à vontade. Segue as atividades comuns da vida. Mas quando chegar o dia do Senhor, aí você tem que dar uma parada. Por quê? Porque Deus quer. Entendeu, Paulo? Então, as atividades laborativas no dia do Senhor, nesse dia, tem que ser interrompida. O que são atividades laborativas? O trabalho. Se esse dia é um dia que você não vai trabalhar, então é um dia que vai ser consagrado ao Senhor e não pode haver trabalho braçal. É isso que diz o mandamento desde o princípio, não há nada de novo. Nós vemos aqui, em Êxodo capítulo 20. Não há nada de novo. O trabalho caseiro também não pode ser feito. Então, tudo que... Se você vai tirar um dia de consagração ao Senhor, Glaudete, você limpe sua casa no dia antes. Basicamente é isso. Para que nesse dia você se consagre especificamente a Deus, e não à sua casa. Passeios no dia do Senhor. No dia do Senhor eu posso sair com a minha família, porque a família é de Deus. Não pode, porque é dia do Senhor. Entendeu? Então toda a família tem que participar do dia do Senhor ao Senhor, porque é dele. É um dia que ele determina e quer ser lembrado. Está entendendo? Então, não dá para passear nesse dia, não dá para fazer recreação, né? Vamos separar esse dia para o futebol? Não pode, Paulo. Não pode. É o dia do Senhor. O Senhor não te chama a jogar futebol com ele nesse dia. Não. É um dia de consagração. Jamais. Assistir TV
no dia do Senhor, né? Esse é o dia consagrado ao Senhor. Vamos assistir TV? Vamos assistir as séries, né? Vamos para o Facebook, vamos para o... Não, não tem nada disso. Irmão, mas aí o dia vai ficar chato, né? Aí já não sei. Mas o dia do Senhor, nesse dia não. Prática de esportes, sair com os amigos. É domingo, dia do Senhor. Vamos juntar a galera, vamos todo mundo para o Piracuama tomar banho, né? A gente faz essas coisas. Mas se fosse observar esse mandamento e a gente dedicasse esse dia ao Senhor, esse dia pertenceria ao Senhor. Não é um dia de diversões, não é um dia de brincadeiras, é de atividades comuns, porque nós temos 6 dias para isso. Irmão, mas eu trabalho nesses 6 dias. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver, eu também trabalho. Mas o mandamento não é meu, não foi eu que inventei. Não se trata de imposição de regras. Aqui é assim. Não se trata de imposição de regras, mas de resguardar o sentido literal do mandamento. O que é importante? Na interpretação de textos, quando você chega em partes que são imperativas, que são mandamentos, não dá para você fazer um tipo de interpretação alegórica, achar um sentido figurado, porque uma lei é bem clara. Não faça isso, não tem outro sentido, é não fazer isso. Então, quando nós estamos vendo que Deus ele está determinando que se interrompa o curso, imagine, o curso do rio está seguindo, mas Deus diz assim, o rio vai parar por um dia, e o curso vai ser interrompido, e vai ser diferente. E é exatamente o que o mandamento ordena. Eu coloquei aqui essas atividades, que são atividades do nosso dia a dia, né? Mas são atividades que devem ser interrompidas nesse dia, tendo em vista a guarda desse mandamento. Se você quiser guardar, isso aí é uma opção de cada um. Então, descansar é exatamente isso. Interrompe tudo. Você pode, em 6 dias, fazer tudo isso que você quiser de novo. Mas, quando chegar o dia do Senhor, seja o dia que for, interrompa. Pode passar. Interrompeu-se o dia, agora você vai santificá-lo. O que é santificar? A palavra santificar é uma palavra que nunca mudou. Desde o Antigo quanto ao Novo Testamento, a palavra tem o mesmo sentido. Santificar é tornar santo. É separar um objeto, uma pessoa, né, do uso comum e dedicar ao uso específico a Deus. Por exemplo, essa cadeira foi santificada. Essa cadeira poderia ser usada para festas, para eventos, a gente poderia levar para casa, usar em casa. Não. Nós santificamos ela em que sentido? Nós tiramos do uso comum e ela só pode ser usada para esse fim. Ser uma cadeira aqui da igreja, né, que dá apoio como objeto de culto ao Senhor. Bem como os instrumentos, tudo que tem aqui é santo. Foi santificado, né? Porque foi separado do uso comum e foi dedicado exclusivamente para o uso de Deus, né? O Paulo quer dar um show, o Paulo quer fazer um show e quer levar esse instrumento, não pode, porque esse instrumento foi santificado. E o show, né, ele vai... Pasmem, cristãos dão show, né? Esse instrumento aqui ele não pode levar para dar o show, ele tem que ter um particular, aí ele pode dar show aí nas casas noturnas, como alguns cristãos fazem. Então santificar é isso, tira do uso comum e dedica a Deus. É dedicar-se à reflexão das obras de Deus. O que eu vou fazer nesse dia? Tá, eu sei o que eu não vou fazer, mas o que eu faço nesse dia? Reflexão às obras de Deus. As obras da criação, você tem que refletir nessas obras, né? Porque são obras do Criador. E o desejo de Deus com esse mandamento é que, desde o dia da criação até o dia de hoje, fosse interrompido esse ciclo. Se isso tivesse sido feito à risca, hoje sequer existiria a idolatria. Porque os homens não esqueceriam e continuamente lembrariam de que há um Criador e que esse Criador foi quem criou o mundo e esse Criador que determinou a guarda do dia.
Está entendendo? Então, é necessário fazer uma reflexão às obras de Deus em geral, tanto as obras da criação como a redenção, né? Também do propósito específico do dia do Senhor. A guarda do dia do Senhor, do domingo, está ligado à criação e também à nova criação que é possibilitada através da morte de Cristo, da sua ressurreição. Quando Cristo ressurgiu, nós ressurgimos com Ele para uma nova vida. Então, Ele também é gerador de uma criação espiritual. Então, é necessário fazer uma observação nesse dia. Na igreja primitiva, no domingo, todos os cristãos eles se reuniam para ceiar e lembrar das obras de Cristo, né? Lembrar da palavra de Deus, prestação de culto. Era assim que era feito. E o que mudou? Não mudou nada, porque a lei é a mesma. Eles cumpriam a lei, né? Praticamente a lei ela tinha 1.500 anos, os apóstolos 1.500 anos depois estavam cumprindo a lei, e nós, com 2.000 anos, com 3.500 anos, também somos convidados, se você acha que é convite, ordenados a cumprir a lei. Participar do culto público é parte desse mandamento. Então, no dia do Senhor tem culto público. Isso é parte da tradição ocidental. O domingo é o dia que as igrejas se reúnem, né? Inclusive na Europa, há igrejas que só tem culto no domingo, né? E esse é o dia que os cristãos se reúnem para adorar a esse Deus, que é Criador, né? Bem como seu Filho, que também é coigual Criador com Ele. É um dia de se fazer orações. Além dos dias de oração, né? Esse dia também se deve fazer oração. Aqui nós não estamos fazendo uma divisão de dias, porque alguém pode dizer, todo dia é santo. É óbvio. Você chegou, muito parabéns se você pensou isso. Mas a questão não é essa. A questão é que esse dia é um dia específico para oração voltada às obras de Deus. É um dia que você vai se dedicar exclusivamente para isso. Orações de agradecimento, óbvio. É um dia específico para ler a Bíblia. Além de todos os dias, o domingo, dia do Senhor, é o dia que você lê a palavra do Senhor. Olha o tanto de atividades que tem para fazer. Entoar louvores também é um dia de louvar, assim como os demais dias. Nós estamos aqui, nós louvamos de manhã, nós louvamos à noite, no dia do Senhor. E reunir-se para o estudo das Escrituras e jejuns. Tudo isso aqui são atividades que dizem respeito ao dia do Senhor. Se você santificou um dia ao Senhor, para adoração ao Senhor, você tem que fazer essas coisas. Irmão, posso fazer outras coisas? É claro que não. Lógico que não. Vai fazer o quê? Tem que fazer isso aqui, ó. Esses aspectos são fundamentais e são próprios do mandamento. É só você analisar o mandamento e você analisar também uma leitura panorâmica da Bíblia do começo ao fim, você vai ver que é assim que faziam. Foi feito assim com os patriarcas, foi feito assim com a igreja, né? A igreja não, com a congregação de Israel, e é assim feito com a igreja. Essa prática se mantém. Então, assim deve ser santificado. Pode passar. Um ponto importante e que nós precisamos ter em mente: é lícito, é correto, no sábado ou no dia do Senhor, fazer o bem. Logo, não há necessidade de negar socorro a ninguém, pois não é essa a vontade de Deus. Se no dia de consagração ao Senhor, você for chamado para trabalhar, é uma opção sua ir ou não. Você sabe como que você vai fazer. Se no dia do Senhor você ser chamado para passear, não vai. Se no dia do Senhor você for chamado para festejar um outro tipo de festa, não vai. Se você consagrou aquele dia ao Senhor, inicie-se esse dia em consagração e termine em consagração. Se você fazer alguma atividade que é comum e é profana, profana em que sentido? Profana no sentido de atividades comuns do dia a dia. Isso é um dos sentidos para profana. Tem esse sentido e tem esse sentido de imundo. Não vai.
Não vai. Consagre o dia e mantenha-se o dia em consagração e adoração ao Senhor. Esse é o mandamento. Agora, se existir uma situação em que você for chamado para poder atender a uma pessoa que está de verdade precisando de ajuda, e essa ajuda é para aquele dia, você pode ir. Porque você não vai quebrar o mandamento fazendo isso. Porque Jesus fez isso e não quebrou o mandamento. E Jesus disse que é lícito fazer o bem, mesmo que seja um sábado. Olha o que ele diz: mesmo que seja no sábado, que é um dia consagrado à adoração a Deus, pode-se fazer o bem. Agora, fazer atividades que não são necessárias ou são laborativas nesse dia, não pode. O trabalho para aqueles que trabalham registrado, bem como os autônomos, é uma outra situação. É uma agravante, porque a gente tem às vezes tem opção e outras vezes não. Então você encerra, se você for trabalhar, você encerra a sua consagração, apresenta aquela consagração ao Senhor e vai atender a necessidade do trabalho. Porque é bem como a divisão de semanas e a divisão de dias, nós temos esses agravantes que são variantes, né, que atuam diretamente no mandamento. Agora, se não houver necessidade, por exemplo, estou em casa, estou observando o dia do Senhor e estou vendo que tem uma coisa para arrumar no telhado. A minha casa é abençoada, aqui é o lugar onde está minha família, então eu vou arrumar o meu telhado. Você quebrou o dia do Senhor, quebrou o dia de consagração. Consagração, é separar e tornar santo, e de dedicação na santidade. Não pode. Não pode. Tem que manter-se santo. Entendeu? Se vai jejuar, vou tirar um período de jejum no dia santo. Mantenha o período de jejum que você determinou, né? Mas não quebre, porque é um dia santo. E depois, ao final do jejum, você coma. Agora, se você não vai fazer o jejum, então coma. Mas nesse dia tem que ser um dia de total consagração. Entendeu? Nós vamos fazer um churrasco, eu vou comer até passar mal. Entendeu? Não. Coma uma refeição comum, normal, né? Focado no dia de consagração ao Senhor. É isso. O mandamento é esse. E assim como nós temos os 9 mandamentos, esse é o 10º. Está entre os 10. Não deixou de ser uma ordem e deve ser obedecida. A questão é que nós não guardamos o dia do Senhor. A questão basicamente é isso. Porque nós entendemos que não tem nada a ver com a gente. Entendeu? Mas, de fato, é verdade. No que erram os adventistas? Eles erram porque eles entendem que a guarda do sábado é obrigatória para a salvação. E não é. E nós não estamos dizendo que é obrigatório para a salvação. É um ato de obediência ao mandamento, né? E que pode implicar na perca da salvação? Claro que pode. Se você conhece o mandamento, se você tem noção do mandamento e você deixar de fazer, você não está debaixo da graça. Porque a graça de Deus não nos dá a liberdade para pecar, porque depois a graça vai ser grande sobre nossas vidas. Não. O mandamento tem que ser observado como uma regra. E por último, pode passar, vem o fim. Que Deus possa abençoar a todos, que mais uma vez nós possamos refletir nas nossas atitudes, e se de fato vamos separar um dia ao Senhor como Ele manda, nós temos que fazer isso para a honra e glória do nome dEle. Nós temos oportunidade para fazer de tudo em 6 dias, mas a 7ª parte, seja o dia que for, tem que ser consagrado ao Senhor. Uma salva de palmas para Jesus.